Professor, é uma história um pouco assim, bem parecida com a de todo mundo, mas um pouco diferente, né? O início é bem parecido, foi um início difícil, como vendedor ambulante lá em Feira de Santana, na Bahia, onde eu comecei vendendo pastel e coxinha, e aos domingos eu trabalhava com minha mãe, empreendedora, numa banquinha de frango. Então, meu primeiro contato com as vendas foi justamente para poder ter recursos financeiros para poder jogar futebol. Então, minha mãe não tinha condições de comprar chuteira, minha mãe não tinha condições de pagar passagem, então, naquele momento, com 10 anos, 9 anos, eu comecei essa trajetória nas vendas. Então, foi o primeiro grande desafio, né? Enquanto muitas crianças estudavam ou treinavam, eu tinha que trabalhar, treinar e estudar. Então, realmente, as vendas vieram na minha vida antes do futebol. E aí, como o senhor falou, eu joguei em 6 países diferentes, morei em 7, né? E conheci 25. Mas eu sempre fui uma pessoa apaixonada por pessoas. Então, nos países que eu convivi, né, com as outras pessoas, eu me relacionei com diversos realmente nacionalidades e realmente vivi disso aí, aprendi. Então, hoje, quando a gente se fala de cultura organizacional, eu entendo muito bem na prática como eu tive que me adaptar em cada uma dessas situações. Então, as pessoas vão assistir minha palestra, elas ficam sem entender muito, porque está esperando um ex-atleta de futebol, né, com aquele bate-papo, aquela resenha de atleta de futebol. E depois, quando eu vou falar um pouco, que as pessoas me conhecem, vê que por trás da embalagem de jogador de futebol existe uma pessoa que iniciou desde o início como empreendedor, teve toda uma trajetória em multinacionais e vivenciou as culturas desses países como se eu já soubesse que algum dia isso fosse realmente servir para mim. Então, assim, eu vivi na prática tudo isso aí e logo depois eu consegui adaptar, né, as competências ali que o esporte nos traz para dentro de multinacionais como Ambev e Kraft Heinz para atingir grandes resultados. Então, assim, realmente, se eu pudesse, hoje eu obrigo meus filhos aqui, obrigo mesmo a praticar algum esporte. Por quê, professor? Porque somente o esporte nos traz alguns ensinamentos comportamentais, né, que são essenciais não somente para as vendas, mas para qualquer ser humano, né, desde respeitar processos. O nosso país, né, infelizmente, a gente vê poucos profissionais falando dessa questão de respeitar processos que não podem se pular. Por incrível que pareça, vemos muitos profissionais, né, que estão aqui compartilhando conhecimento e eles próprios acabam ensinando a pular processos. E toda vez que você pula um processo, uma etapa, professor, não tem como, entendeu? Um exemplo, a nossa cultura, a gente fala, pô, vamos estudar para poder completar o terceiro ano, fazer uma faculdade para depois ser inserido no mercado de trabalho. E hoje vemos vários profissionais com diplomas, mas despreparados na prática e também na parte teórica. Por quê? Porque apenas vivenciaram aquilo ali como se fosse apenas uma oportunidade de ganhar um diploma. Não, não vivencia. Então, o senhor, como professor, eu espero que os seus alunos assista esse conteúdo e entenda a importância não somente de tirar notas boas, mas a importância de realmente seguir o processo, que é ir para a sala de aula, aprender realmente aquele conteúdo, tirar dúvidas todas necessárias para depois, quando chegar no mercado de trabalho, minimizar os problemas e as dificuldades. Então, assim, a gente precisa bater realmente, não somente para na parte acadêmica, mas para todo ser humano, que é o que eu vi mostrar isso, a importância de você seguir processos.